louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento em que ele sente a dor do seu próximo, naquele momento em que Neemias sente a dor do povo de Jerusalém, em seu coração nasce o desejo de ir até Jerusalém e reconstruir os muros daquela cidade. Mas enquanto eu lia a palavra do Senhor, bradava forte em meu coração que antes dele sentir a necessidade e o desejo, e antes dele entender a missão que ele tinha de levantar e reconstruir os muros de Jerusalém, ele antes de ter o sentimento de ir até Jerusalém, ele sentiu compaixão do povo. Então a compaixão veio antes da missão. O que eu quero dizer? É necessário, para ter uma visão de ir fazer missão, é necessário ter um coração que se compadeça com a dor do outro. Não tem como você fazer missão se você não se colocar no lugar do outro. Não tem como você fazer missão sem você saber o quanto que vale uma alma para Jesus. Não tem como você fazer missão se você não sabe a importância do Evangelho de Cristo. Deus me trouxe neste lugar, nessa noite, para falar para o povo dele que a missão é muito além do que podemos imaginar. Assim como Neemias, que teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, nós temos uma missão dada por Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele fala: eu quero que você vá, meu filho e minha filha, e você pregue para o bêbado, e você pregue para a prostituta, e você pregue para o ladrão, e você pregue para o mendigo que está na rua, e você pregue para o rico e para o pobre. O que eu estou pedindo para você é que a minha palavra seja lançada aos quatro cantos deste mundo até a minha volta. Aleluia. E eu entendo que missões, e quando você se torna um missionário, não é só quando você vai para a África ou para outros países. Não. Você se torna um missionário a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Por que ainda? Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a tua alma é tão cheia dele, tu sente uma alegria tão grande de ter reconhecido a salvação, de ter se encontrado nele, que você não aguenta guardar isso só para você. A tua vontade é sair e falar para todo mundo ouvir. Jesus mudou a minha vida. Eu estava na escuridão, mas Jesus chegou com luz. Eu não tinha valor, mas Jesus chegou dizendo: filha, meu filho, você tem valor. Aleluia. E no momento em que encontramos Jesus, Deus nos lança uma missão: pregai o Evangelho a toda criatura. Quando estudamos sobre missões e quando estudamos sobre o ministério de Jesus, entendemos que Ele não nos chamou para sentarmos entre quatro paredes e ir para casa. Jesus não morreu por
ele vai até Jerusalém. Eu vou chamar sua mãe. E como eu acho lindo a história de Neemias, o clamor dele pelas almas, o clamor dele pelo povo. A palavra de Deus diz que aquele homem chora, jejua e ora, para que Deus possa olhar para a vida do povo de Jerusalém. Todo missionário sente no coração o desejo ardente de orar pela vida do seu irmão. Todo missionário sente em seu coração o desejo ardente de ir em busca de almas. Ele não aceita com que as pessoas não conheçam e não vivam a alegria da salvação que ele sente dia e noite. Esse é o coração de um missionário. Neemias larga tudo e encontra graça perante o rei. Deus lhe concede, porque quando Deus nos dá uma missão, Ele toma a direção e nada pode impedir. E agora aquele homem tem caminho liberado. Vai, Neemias, para Jerusalém. Eita, glória. Vai, Neemias, caminhando para Jerusalém, levando alegria a um povo que estava triste, levando esperança a um povo que estava desolado. Neemias vai para Jerusalém. E a palavra de Deus diz que quando ele chega em Jerusalém, ele traz uma palavra de ânimo para o povo. A palavra de Deus diz que quando ele chega em Jerusalém, o povo, ao ouvir a voz dele e ao ouvir o que Deus falou em seu coração, aquele povo agora, com suas mãos que estavam cansadas, agora se fortificam e dizem: Neemias, eu vou com você também levantar os muros dessa cidade. Aleluia. Neemias foi dando força ao povo. Mas a vida de Neemias e a missão de Neemias não foi fácil. Houve pessoas que se levantaram. Houve pessoas dizendo que ele não iria conceder. Se você ler a história de Neemias, você vai ler e vai entender que eles zombaram do projeto de Neemias. Quando eles ficaram sabendo do projeto de Neemias, eles riram e zombaram. Mal sabiam eles que o projeto não existia no coração de Neemias, estava no coração de Deus. E quando aquele povo se levanta contra Neemias e zombam porque dizem ser impossível os muros serem erguidos. E quando aqueles muros são erguidos, quando eles pensam na possibilidade daqueles muros serem erguidos, eles dizem: ele pode até conseguir levantar os muros, mas virá uma raposa e logo derrubará tudo. Neemias ouviu coisas que com certeza machucaram o coração dele, mas o que não fez Neemias parar era a certeza de que antes de estar no coração dele, o projeto estava no coração de Deus, e que não seria as mãos de Neemias que iriam levantar aquele muro, mas seria a força da mão e do braço do nosso Deus.
você que com Deus você pode todas as coisas. Por muitas das vezes ouvimos essa palavra. Com Deus você pode todas as coisas, mas quando pensamos ainda tão pequeno. Eu quero te dizer, sonhe, porque com Deus você pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, ao ouvir falar do povo, ele se entristeceu, mas em seu coração nasceu o desejo de servir, porque antes de ser profeta é necessário ser servo. Porque antes de ser profeta é necessário aprender a servir. Jesus veio aqui nos ensinar como é pregado o Evangelho. Como é pregado o Evangelho. Ele veio aqui nos ensinar que além de segui-lo, temos que ter um coração ardente por almas. Ele veio aqui nos ensinar que o Evangelho é para todo mundo, porque ele veio salvar todo mundo. E você sabe muito bem que o desejo de Jesus é chegar aqui e levar a igreja inteira. Mas por muitas das vezes nos acomodamos no nosso mundo e no nosso lugar e vemos só as nossas dificuldades e vemos só as nossas lutas e achamos que o nosso é muito maior do que o do próximo. Mas eu vim aqui te pedir para que você olhe como Neemias olhou para o povo de Jerusalém. Quando Neemias ouviu falar do povo de Jerusalém, o coração dele queimou, o coração dele se entristeceu, porque ele sabia que a missão dele era muito mais do que apenas ser copeiro do rei. Neemias sabia que a missão dele aqui na terra era servir ao Deus de Israel em todo lugar que ele chamasse. Entendemos que para fazer missões e para ser missionário, não dependemos e não precisamos viajar para outros lugares. Ser missionário é ir aonde Deus te mandar. Ser missionário é falar de Jesus em qualquer lugar onde Deus te colocou. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja em qualquer lugar, dentro da sua casa, seja na rua, seja na sua rua, em qualquer lugar, porque Deus nos chamou para ser missionários. Deus nos chamou para levar a sua palavra. Mas como é que eu começo a pregar? Porque eu não sei. Comece a falar o que Deus fez na sua vida. Comece a falar o que Jesus fez na sua vida, de como você era e de como você está hoje. Porque eu tenho certeza que alguém, ao ouvir a tua história, irá entender que Jesus, Ele salva. Que Jesus ainda dá vida. Que Jesus, Ele dá vida àquela pessoa que acha que acabou. Se você parar para pensar quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão morrendo porque faltaram pessoas para dizer: Jesus lhe dá vida. Ainda não é o fim. Continue, porque ainda não é o fim. Quantas pessoas nesse exato momento
Será que tem sido só para as nossas necessidades? Neemias se ajoelha e chora pelo povo de Jerusalém. Neemias chora, e como é lindo ver alguém chorando por almas. E como é lindo ver o coração de pessoas, e pessoas com os joelhos dobrados, chorando e clamando ao Senhor por almas, porque entende que Ele tem uma missão. E a missão é fazer ser conhecida a palavra de Deus. O mesmo fogo que arde no coração, no peito dele, Ele quer que as pessoas também sintam. Jesus tem procurado pessoas que têm esse coração queimando, ardendo por almas, porque os últimos dias estão se aproximando, e como você se apresentará diante de Deus de mãos vazias? Jesus te chama para algo muito maior do que só sentar e ficar em quatro paredes. Jesus te chama para servir ao reino de Deus. Jesus te chama para servi-lo. Jesus te chama para que você tenha um coração em chamas que queime pela palavra de Deus. E as horas estão já se passando. Vai ter uma peça, né? E eu queria louvar com a igreja. Um louvor da harpa número 16. E antes dele entender a missão que ele tinha de levantar e
que a missão é muito além do que podemos imaginar. Assim como Neemias, que teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, nós temos uma missão dada por Jesus Cristo: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Ele fala: eu quero que você vá, meu filho e minha filha, e você pregue para o bêbado, e você pregue para a prostituta, e você pregue para o ladrão, e você pregue para o mendigo que está na rua, e você pregue para o rico e para o pobre. O que eu estou pedindo para você é que a minha palavra seja lançada aos quatro cantos deste mundo até a minha volta. Aleluia. E eu entendo que missões, e quando você se torna um missionário, não é só quando você vai para a África ou para outros países. Não. Você se torna um missionário a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro. É muito além do que podemos imaginar. Assim como Neemias, que teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, nós temos uma missão dada por Jesus Cristo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Ele fala: eu quero que você vá, meu filho e minha filha, e você pregue para o bêbado, e você pregue para a prostituta, e você pregue para o ladrão, e você pregue para o mendigo que está na rua,